Paz do Senhor, queria estar saudando aquela igreja abençoada da cidade de Tapes, saudar aqueles irmãos que muito alegram o coração de Deus, alegram o nosso coração. E eu queria trazer uma palavra para essa igreja abençoada, irmãos, e uma palavra assim que tivesse a ver, sabe, com o que pode estar acontecendo com a tua vida nesse momento. E há uma palavra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, onde o apóstolo Paulo então está escrevendo a Timóteo, seu discípulo, e ele diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Algumas versões dizem que Deus não tem nos dado espírito de timidez. Outras versões dizem que Deus não tem nos dado espírito de medo. E eu queria falar, queridos, sobre esse sentimento que pode estar muito presente devido aos dias que nós estamos vivendo. Muitas coisas estão incertas, irmãos. Todo mundo é unânime a expressão de que nada será igual daqui para frente. Muita gente está perdendo seu emprego, muita gente está perdendo suas fontes de renda, muita gente está com medo por causa da sua saúde. Então, amados, medo é um sentimento, amados, que devido a essa situação, ele está muito presente na nossa vida. E eu queria te dizer assim, queridos, que o medo, ele é um péssimo conselheiro, amados. E há algumas coisas que nós queremos estar trazendo. Por exemplo, irmãos, muitas vezes nós ouvimos a expressão: olha, existem 365 vezes na Bíblia, não temas, não tenha medo. E eu queria te dizer, amados, que isso não é verdade. A Bíblia não fala 365 vezes sobre não tenha medo, como muita gente diz, uma para cada dia. Mas a Bíblia, querido, fala que em 61 versículos, ela fala sobre não ter medo. E então, amados, só que há algo que eu queria trazer. Romanos capítulo 8, no versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Queridos, então não tem 365, mas tem 61 vezes. E deixa eu te dizer, na maioria das vezes dessas 61, irmãos, todas as vezes que a palavra diz não tenha medo, ela traz, querido, um antídoto. Ela diz: olha, não tenha medo, porque eu sou teu Deus, eu sou teu Pai. E agora aqui em Romanos, o apóstolo Paulo diz que Deus não te deu um espírito de escravidão, de medo, mas Ele te deu um espírito que diz Pai, Paizinho. Então, amados, o que eu quero trazer para você no meio desse sentimento? Como vencer o medo, irmãos? Querido, quando você tem a sua identidade de filho bem estabelecida em Deus, amados, então queria te desafiar nesses dias, irmãos, caminhe nessa direção. Comece a buscar. A Bíblia diz que todos o quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, a palavra diz que se você recebeu Jesus, você recebeu o direito de ser filho de Deus. E como filho de Deus, irmãos, é diferente de ser criatura. Por exemplo, irmãos, eu lembro assim, os filhos eram pequenos, e a gente ia nos parques, na praia, lugar onde havia muitas pessoas, e os filhos estavam brincando, irmãos, mas logo assim, eles brincavam um pouquinho e eles corriam os olhos para nos enxergar. Então, queridos, de repente, se eles não nos vissem, o desespero, o medo, o pânico os acometia. O que eu quero dizer com isso, querido? Amados, quando nós estamos vendo Deus
quando a minha vida está em Deus, quando a minha vida está alicerçada em Jesus, quando eu estou vivendo o propósito, a vontade de Jesus para a minha vida, querido, quando eu tenho essa convicção da paternidade de Deus na minha vida, irmãos, quando os meus olhos estão fitos em Jesus, querido, quando eu tenho no meu coração aquele sentimento de graça, a graça de Deus na minha vida, irmãos, então eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Pai. E Ele vai, querido, o meu Pai, o teu Pai, Ele luta a teu favor. Então, talvez você esteja ansioso, você esteja com medo, você esteja preocupado com o futuro. E eu quero encerrar te dizendo uma coisa, queridos. Amados, nós temos muito medo do futuro. O que vai acontecer quando tudo isso passar? Nada mais vai ser igual. Olha, quando a pandemia passar, a gente tem muito medo do futuro. Mas eu quero te dizer algo, querido. Deus, amados, Ele não se move só pelo futuro. Deus se move pela eternidade. E a eternidade, querido, abrange passado, hoje, presente e abrange o futuro. Então, amados, Deus está no controle hoje, estará no futuro e estava no passado. Querido, que o teu coração descanse em Deus, que essa paternidade de Deus esteja na tua vida. Que Deus te abençoe, querido.